Ora, muito boa tarde a todos. Antes de mais, muitos parabéns à Liga da Saúde. É com um enorme espírito colaborativo e com um enorme prazer que estou aqui perante vós para vos falar um bocadinho daquilo que é o Sistema de Segurança Interna e a perspectiva que tem relativamente a este setor da segurança. Naturalmente, não espero à partida fazer isto uma apresentação num só sentido. Todos os processos da nossa vida são uma aprendizagem contínua. Como tal, também estou certo que da vossa experiência também haverá aspectos que podem enriquecer aquilo que espero que seja uma troca de experiências nos próximos minutos. Aquilo que eu procurarei estruturar aqui nos próximos minutos prende-se com uma reflexão relativamente àquilo que é o setor da segurança, naturalmente um setor que também é transversal a todos os setores de serviços essenciais que temos em Portugal e naturalmente em todos os países, naturalmente com diferentes intensidades. E aquilo que vou procurar refletir tem a ver com a atualidade das ameaças, com uma perspectiva de continuidade e de que forma é que elas devem ser abordadas. Logo à partida, peço-vos que façam o seguinte exercício. Imaginem cada uma das vossas empresas que representam, até vocês mesmos em termos individuais, as vossas famílias, e pensem no incidente que tivemos no passado, dia 28 de abril. Naturalmente, os operadores do sistema elétrico vão sentir isto de uma forma diferente, mas acho que todos nós sentimos isto. Pensem, para vocês mesmos naturalmente, a forma como impactou as vossas dinâmicas profissionais e pessoais. Se calhar alguns de vocês vão dizer que impactou 5, sentiram que terá algumas fragilidades, outros se calhar que impactou 9. Espero que os números não sejam muito altos, mas estou certo que o impacto foi bastante mais significativo do que à partida estavam nessa expectativa. Acho que foi uma aprendizagem, todo o incidente foi uma aprendizagem que continua a ser uma aprendizagem e demonstra naturalmente um objetivo que está associado a todos os processos, que é uma melhoria contínua daquilo que são os processos. Em termos de fluxos de continuidade, estes são os desafios que estão interligados com a apresentação. Numa primeira fase, a complexidade dos sistemas que temos associados. Todos os sistemas que temos associados ao vetor da segurança e as temáticas que se interligam por trás são sistemas bastante complexos. A multiplicidade e a transformação da ameaça da segurança interna tem bastante evolução. A prevenção naturalmente surge como um vetor primordial naquilo que são capacidades de antecipação e diagnóstico, na cultura de segurança que nem sempre são aquelas que gostaríamos, e a orientação para foco nos instrumentos estratégicos que criam a nossa resiliência institucional. Por último, é um compromisso transversal que todas as entidades têm que desenvolver ao nível dos seus normais planos de atividades relativamente àquilo que são a conduta e o plano de continuidade e a resiliência institucional que querem ter, porque naturalmente qualquer empresa, pública ou privada, aquilo que quer, acima de tudo, é garantir a sua continuidade de prestação de serviço. É daí que vem o seu sentido de existência e é daí que vem, naturalmente, a sua justificação para, do sentido público ou privado, obter as suas fontes de financiamento. O primeiro desafio que temos prende-se com a questão das ameaças. Vivemos hoje um momento particularmente desafiante no setor da segurança. A missão essencial mantém-se, garantir a ordem pública, proteger as pessoas e os bens e assegurar a unidade democrática, mas esta missão enfrenta novas agressões que transformam o modo como devemos pensar e estruturar a nossa resposta. O risco torna-se mais complexo, acho que todos nós aqui presentes conseguimos identificar isso, interdependente e transversal. A criminalidade violenta, o tráfico de droga e o terrorismo continuam naturalmente presentes, mas temos cada vez mais ameaças que desafiam o nosso entendimento sobre a forma como estamos a ser alvo de qualquer ameaça. Logo à partida pela desinformação, pelas ameaças híbridas, pelos ciberataques. Quantos ciberataques não são perpetuados sem que haja, no momento ou mesmo a posteriori, uma correta identificação que foram alvos de ameaças. A nível técnico, as infraestruturas críticas envolvem hoje não só a segurança física, que é digamos, o vetor mais tradicional, mas também uma segurança operacional, a redundância de sistemas, a gestão de cadeias de abastecimento e continuidade de operações, são fatores também críticos e essenciais nesta mesma proteção. O ecossistema de infraestruturas críticas inclui ativos como, todos como sabem, redes elétricas, de gás, de saúde,
de infraestruturas que se dispersam ao longo de 66 serviços essenciais e que naturalmente têm como objetivo final sustentar aquilo que é a nossa vida e a sociedade. A crescente conectividade, a virtualização de serviços e a digitalização de sistemas industriais expandem de forma significativa a superfície de ataque. Notamos, como estávamos há 10, 15 anos atrás, que a implementação da tecnologia era uma, não é que já não existisse, mas dia a dia o vetor, a superfície de ataque sai aumentada e, como tal, também a probabilidade de existirem mais ataques e de terem maiores impactos. Só em 2023 existiu um aumento de 30% dos ataques cibernéticos em infraestruturas críticas, com mais de 420 milhões de incidentes reportados em todo o mundo. 420 milhões. O custo médio, segundo a IBM, representa cifras nos cerca de 4,8 milhões de dólares e no setor energético em particular conseguimos identificar incidentes que no passado recente, como por exemplo a questão do pipeline nos Estados Unidos, mostrou que um ataque ransomware pode afetar diretamente o abastecimento de combustíveis e gerar uma perturbação económica a uma escala regional. Logo à partida também conseguimos fazer, até à data, sem nenhuma origem criminosa, mas também podemos fazer uma reflexão sobre aquilo que foi o incidente do Vingueu Cabelo, mas deixarei para mais à frente nesta apresentação. Em Portugal, o risco também é uma realidade. Os crimes cibernéticos aumentaram 200% nos últimos 3 anos, de acordo com o Relatório Anual de Segurança Interna. O ataque à Vodafone de 2022 creio que é aquele que é o mais conhecido e todos nós nos lembramos, os mais do que outros, porque eram utilizadores, da forma como o ataque aconteceu, o impacto que teve e o tempo para a restauração que foi necessário. Houve afetação nas redes móveis, como podia já de ser, os serviços de emergência, sistemas de utilização de bens e pagamentos eletrónicos e também, embora de forma um bocadinho mais encoberta, até porque isto está sempre associado a uma questão de continuidade de negócio e do reconhecimento dessa mesma ocorrência e naturalmente de uma reputação institucional que está associada, também nos lembramos do ciberataque que foi dirigido aos laboratórios Germanos de Sousa e dos impactos que teve e do tempo que teve de recuperação. Naturalmente, a realidade securitária não é pálida, naturalmente é um processo complexo que está também associado àquilo que é o nosso plano geopolítico e, como é de conhecimento também transversal, a competição é cada vez maior entre blocos. O ciberespaço também se tornou um espaço assimétrico de confronto permanente em Estados como a Rússia, o Irão, a Coreia do Norte e a China, não tomando o lado da razão, mas naturalmente são objetivos que não são conciliáveis. Em termos também de panorama geopolítico, temos também muitas das vezes grupos criminosos que, pese embora não representem o Estado, agem com a sua proteção, naturalmente operações de falsa bandeira e que com o objetivo muitas vezes de ganhar, quanto aos grupos criminosos, questões monetárias, mas naturalmente as suas ações têm um impacto geopolítico bastante interessante. Também naturalmente, como não podia deixar de ser um tema nesta análise, aquilo que é o conflito, a agressão russa à Ucrânia, também colocou a nua importância dos sistemas energéticos de qualquer país, neste caso da Ucrânia, tendo em conta que quer os sistemas energéticos, quer os sistemas de transporte foram os sistemas mais visados por aquilo que é a tática de guerra da Rússia, no sentido de fragilizar aquilo que são as respostas do país da Ucrânia. Um dos principais desafios que enfrentamos também é a fragmentação institucional. As ameaças atuais não respeitam fronteiras e elas não são nem geográficas nem organizacionais, e isto leva aqui a nossa abordagem não se possa cingir a uma abordagem security e ciber. A nossa abordagem tem que ter uma camada que integre todos estes níveis de desafios, porque se nós fizermos uma abordagem que seja puramente dedicada a um desses vetores, vamos ser fortes nesses vetores, mas vamos ter uma abordagem fraca porque é muito permeável nestas fronteiras que existem entre os diferentes domínios. A nível do sistema de segurança interna, o seu papel enquanto plataforma coordenadora de estratégia de integração de capacidades, a função não é de nenhum comando, é sim de convergência entre os operadores públicos, privados, para todas as entidades que contribuem para a segurança, porque a segurança, ninguém é dono da segurança, não há nenhuma instituição que seja dona da segurança, todos contribuem para aquilo que é a segurança de todas as entidades e do país na sua globalidade. E neste sentido torna-se imperativo reforçar as nossas capacidades operativas, não só para consolidar um modelo de
partilha de informações coerente, combinando fontes abertas, sinais técnicos e inteligência humana, algo que também exige uma formação contínua e um constante desafio, mas também estou certo que todos que representam instituições e culturas de permanente desafio, busca por inovação e por melhorar. Neste contexto, a inovação deve ser entendida como um vetor estruturante da segurança, porque as tecnologias como a inteligência artificial aplicada à análise de padrões de ameaça, sensores distribuídos em tempo real, redes de blockchain para proteção de transações sensíveis e centros de dados para a resiliência cruzada devem ser possivelmente integrados à gestão pública e privada da continuidade operacional e também tive a oportunidade de ver que o Departamento viram também a entrada num conjunto de equipamentos que já procuram ir de encontro a esse objetivo e que o alcançam. Permitam-me este propósito também uma referência ao Blackout de 2025, foi um incidente de ordem técnica, mas com impactos sistémicos, falhas no sistema elétrico, interrupções das comunicações móveis e fixas, perturbações de transportes, bloqueios de serviços digitais e dificuldades de funcionamento de hospitais e centros logísticos. Este episódio é um sinal claro da interdependência entre setores, da fragilidade estrutural de cada, quando falha um elo. Pensemos apenas se este exercício prático que tivemos de vida real, em vez de ser às 11h33 da manhã, se tivesse sido às 10 da noite, pensem, e era muito diferente, e se tivesse durado, ainda não durou, só aquelas horas, se tivesse durado e entrado pela noite dentro, como é que o nosso país iria reagir? Naturalmente, existe uma tendência normal, mas para a qual temos todos que fazer o esforço de combater, que é identificar como setor de energia como um setor imprescindível e transversal, mas não cabe a este setor, naturalmente, todo o ónus de garantir a operação de todas as entidades públicas e privadas. Todas elas têm de ter um sistema de reforço e resiliência próprio. Estou certo que o incidente de 28 de Abril levou à reflexão de todos vós e, naturalmente, das vossas empresas. Espera-se, naturalmente, que essa sensibilização, este incidente também criou sensibilização, tenha também permitido reforçar as medidas de resiliência, rever os planos de continuidade, levar auditorias aos sistemas críticos e ao investimento, tem sempre este ponto, investimento em sistemas de redundância tecnológica, logo à partida, quer em termos de gestão e controle de dados, quer em termos de energia. Assim, sabendo também atualmente que isto encerra um desafio, que é tudo aquilo que é investimento tem associado um grande desafio em termos de dilema estratégico que tem a ver com a viabilidade económica, com o que nem sempre é fácil nós adotarmos medidas, e estou certo que é um desafio que todos vocês passam para implementar medidas nas vossas empresas. Tenho a certeza que a segurança no futuro exige um olhar bifocal, por um lado, para manter o controle operacional sobre as ameaças persistentes, por outro lado, desenvolver mecanismos e estratégias que permitam antecipar, compreender e integrar estratégias para riscos emergentes. Este é o desafio também dos riscos emergentes. Esta é, sem dúvida, a ambição e o desafio da próxima década. Integrar sem fragmentar, proteger sem paralisar e inovar sem perder a eficácia. E há sempre esse desafio associado à inovação. Relativamente ao próximo ponto, 2 de 3, aquilo que são os riscos crónicos. Tratar riscos crónicos implica reconhecer que a segurança não se esgota na resposta imediata a ameaças de alto impacto ou visibilidade. Existem riscos que, embora não se manifestem de forma muito espetacular, vão corroendo os três dos sistemas ao longo do tempo. São riscos silenciosos, persistentes e frequentemente subestimados, mas que, se ignorados, podem comprometer a eficácia e a resposta em momentos críticos. E vamos já identificar alguns. Os riscos crónicos assumem múltiplas formas. A obsolescência de equipamentos, quem não tem equipamentos nas suas empresas que já estão mais do que ultrapassados, tecnologicamente. A escassez de competências técnicas em setores essenciais. Qual das empresas não tem dificuldades em contratar no mercado profissionais com competências em determinadas áreas específicas. A erosão da confiança nas instituições.
disfunção prolongada de cadeias de abastecimento ou a estabilidade sistémica da redes de apoio e de resposta territorial. São riscos que se acumulam de forma lenta, mas com consequências que podem ser tão graves quanto uma ameaça súbita. Só que são riscos com os quais nós nos vamos acostumando e vamos, digamos, focando naqueles que são os primários, aqueles que mais nos impactam, aqueles que saem mais da implicação social e, por vezes, desprezamos estes riscos sistémicos que estão dentro das nossas empresas e instituições. O primeiro passo para tratar riscos crónicos é reconhecê-los como tal, reconhecer a sua inexistência e afastar-nos daquela lógica de sempre foi assim, é perigosíssimo, não devemos calcular, é como sabem por certo. Exige um esforço de diagnóstico estruturado e metódico, não basta reagir quando o problema se manifesta, é necessário compreendê-lo antes que se torne uma crise. Implica mapear vulnerabilidades, identificar pontos únicos de falha, cruzar dependências críticas entre setores e territórios. Existe também superar a fragmentação da informação em entidades públicas e privadas e constituir uma base comum de conhecimento sobre vulnerabilidades. Para este diagnóstico, importa investir em ferramentas adequadas, e isto é sempre este desafio que falámos há pouco, que é o investimento tem que ter sempre incluído na cadeia de valor, quer que produz, quer de quem suporta esses mesmos investimentos. Por isso, volto a elencar aquilo que é o desafio estratégico de conseguir acumular todos os investimentos sem colocar em causa aquilo que é a viabilidade económica de um determinado projeto. Em suma, tratar riscos crónicos é fundamental nesse processo para operacionalizar a cultura de segurança baseada na aprendizagem e na responsabilidade partilhada e na melhoria contínua. Isto passa por institucionalizar ciclos regulares de autoavaliação, realizar auditorias externas, com foco na resiliência e promover exercícios intersetoriais que simulem falhas complexas, não apenas para testar procedimento, mas para identificar lacunas e gerar aprendizagem institucional. As boas práticas internacionais e as boas práticas nacionais, eu tenho aqui nesta sala várias caras conhecidas que reforçam, justificam e muito a força das parcerias público-privadas. Só com essas mesmas parcerias é possível encontrar uma visão comum sobre um determinado problema. Ninguém sabe mais sobre um problema que não é a entidade ou a pessoa que lida com ele todos os dias. Em suma, tratar riscos crónicos exige uma visão estratégica, método técnico e compromisso institucional. Exige a capacidade de antecipação, de disciplina na avaliação e a coragem para investir em estratégia mais, sabendo à partida e à chegada que é muito difícil às vezes justificar determinados investimentos, quer pela cultura de segurança que temos, quer naturalmente pelo valor que está associado, facilmente bastante expressivo. Mas existe sobretudo uma vontade coletiva de melhorar e devo ser franco e admitir que no contacto que tenho com alguns operadores de infraestruturas críticas é um desafio que facilmente constato e que me surpreende muito pela positiva, ou seja, uma constatação pela positiva é o constante procura por melhorar aquilo que tem, aquilo que é o quadro de cada instituição e aquilo que são as medidas que têm de proteção. Não pode ser retórica, temos que melhorar, mas nada fazemos. Não, tem que ser uma visão prática e transversal. Se a resposta às grandes crises faz com liderança, a prevenção faz com persistência. E é dessa persistência que falamos quando falamos de riscos sistémicos. É a persistência para continuar a não baixar os braços e a não assumir aquele aspecto de sempre se fez assim. Essa persistência quase invisível, mas fundamental, que garante que os sistemas continuam a funcionar quando tudo à volta parece falhar. Em termos de dois documentos que me dizem em especial, que me dizem muito, porque são dois documentos nos quais trabalho, com os quais contribuo diariamente, fazendo parte de uma equipa do Sistema de Segurança Interna que está exclusivamente direcionada à proteção de infraestruturas críticas, naturalmente olhando para o futuro para a proteção e resiliência de entidades críticas. Queria também falar aqui neste complexo do setor da segurança, aquilo que será o contributo da análise nacional de risco e da estratégia nacional para a resiliência de infraestruturas críticas. A análise nacional de risco surge no atual contexto com a transformação da segurança, como instrumento orientador e integrador absolutamente central no ambiente marcado pela volatilidade, incerteza e complexidade.
A capacidade de antecipar, estruturar e partilhar uma visão coerente tornou-se não apenas uma prática, mas uma exigência institucional, uma exigência que nós temos que ultrapassar enquanto sociedade para conseguir integrar todos os atores. Até hoje o panorama nacional tem sido caracterizado por avaliações setoriais, dispersas e muitas vezes articuladas. Quantos de vocês já não se viram confrontados com essa questão? Quando querem refletir sobre o panorama securitário de uma qualquer empresa, têm que recorrer a documentos técnicos, têm que recorrer logo à partida a vários documentos. Este documento vai, não com um detalhe tão grande à partida como um documento técnico, mas vai agrupar tudo aquilo que são análises setoriais dispersas e desarticuladas. Assim, esta análise permitirá, pela primeira vez, reunir na arquitetura de um só documento uma análise aos riscos de origem natural, tecnológica, humana e híbrida, a partir de metodologias harmonizadas e critérios partilhados, que permitirá avaliar ameaças, vulnerabilidades, impactos e capacidades de resposta de forma coerente e sistemática. Mais do que um exercício técnico, esta análise será uma ferramenta política e operacional acima de tudo. Esse, acima de tudo, o objetivo pelo qual nos motiva a trabalhar nela. Permitirá estabelecer prioridades, estabelecer investimentos e definir medidas mitigadoras e apoiar contextos de certeza. Esta análise nacional de risco encontra-se profundamente articulada com a Estratégia Nacional para a Proteção de Entidades Críticas e se esta estratégia define o quê, os riscos, quais são os riscos que enfrentamos, onde e com que impacto, a estratégia vai atuar como definindo as linhas de ação para esses objetivos, definindo os objetivos estratégicos e os mecanismos de coordenação para lidar com estes riscos. Juntos formam a espinha dorsal do planeamento, assegurando uma coerência entre o diagnóstico, o planeamento e a execução. Esta avaliação assume especial relevância no quadro europeu entre a diretiva NIS 2, ainda a transpor, e a diretiva SER, já transposta a 19 de março, colocam a gestão do risco e da resiliência de infraestruturas críticas no centro da segurança coletiva. Um dos elementos positivos desta análise, e acho que é aquilo que lhe dará força, é o facto desta análise ser um documento fechado, ser um documento para onde contribuem entidades setoriais, à partida, são os primeiros a serem envolvidos, entidades reguladoras e, inclusivamente, operadores. É esta a força daquilo que vai ser consolidado nesse documento. É uma visão por quem percebe os setores, mas aplicando ao máximo uma metodologia comum. Esta abordagem permitirá não só captar a melhor complexidade de riscos interdependentes, como gerar a apropriação institucional, porque todos nós defendemos mais uma coisa quando mais interligada está connosco, fazemos parte desse processo, e a corresponsabilização da resposta. Sendo naturalmente, este é um documento que terá que ser dinâmico e que, naturalmente, além do imperativo legal, será revisto de forma cíclica. Esta análise de risco será, assim, um catalisador para a atuação de planos e políticas setoriais e naturalmente, a sua publicação vai desencadear um conjunto de revisões de planos continuados das entidades, porque, naturalmente, haverá uma maior percepção daquilo que são as ameaças e riscos que existem atualmente. Terá um papel muito relevante, acreditamos, naquilo que serão os desenvolvimentos de exercícios nacionais, que, naturalmente, os cenários deverão ser identificados dependendo daquilo que for naturalmente consolidado nessa mesma análise. Mas, naturalmente, para que o instrumento tenha impacto, é necessário que não se torne um relatório técnico e, como vos disse, tem que ser aplicado, questionado, posto em causa, revisto, atualizado e continuar nesse processo cíclico, infindável, que naturalmente surge muito associado àquilo que são o evoluir das ameaças. No que toca à estratégia, importa sublinhar que a própria existência da avaliação de risco consolida só por si para a resiliência institucional, ao promover uma cultura de antecipação e planeamento e reforça a coesão do sistema. Melhora a qualidade da decisão e reduz a exposição às surpresas estratégicas e, conjugada com esta estratégia, permite uma construção de uma arquitetura nacional mais coerente e eficaz e orientada aos resultados. Mas também nos deixamos cair nessa aparente ilusão. É um processo contínuo. O primeiro documento não terá a maturidade que o documento na segunda ou na terceira versão terá, mas naturalmente acredito-se que será um documento já muito bom será de certeza face à existência do atualmente e já dará uma visão bastante consolidada. Naturalmente, para entidades como a Migroseguro e os seus parceiros, queremos que a Autoridade Nacional, que é a Análise Nacional de Risco,
representa uma oportunidade estratégica ao clarificar os domínios prioritários do risco e as expectativas institucionais em matéria de prevenção e proteção, permitindo orientar a inovação tecnológica, e também creio que, sem dúvida, que esse será um dos objetivos pelo qual este fórum se realiza, alinhar as propostas de valor e contribuir ativamente para a segurança do país, permitindo também antecipar tendências regulatórias, compreender melhor os desafios dos clientes institucionais e posicionar-se como um parceiro de confiança no ecossistema da resiliência. Perante isto, a segurança na próxima década não será apenas definida pelas ameaças que enfrentamos, mas pela forma como escolhemos antecipá-las. E este é o fator-chave pelo qual vamos procurar antecipar as ameaças. Compreender as suas interdependências e construir quadros de resposta sustentáveis. Esta apresentação não é um mero exercício de análise, é um convite à ação de todas as entidades representadas. Cada instituição aqui representada, pública ou privada, cabe a responsabilidade de contribuir para um ecossistema de segurança mais robusto. Todos nós somos parte importante. Não é? Em cada situação há um primeiro responsável, mas toda a segurança é um ciclo. E todos nós fazemos parte desse ciclo, desse ecossistema. Cada entidade aqui representada, pública ou privada, cabe a responsabilidade de contribuir para um ecossistema de segurança mais robusto, mais agradável e mais inovador. Isso implica consolidar aquilo que já foi alcançado, reforçar aquilo que precisa de estrutura e colocar de forma permanente a resiliência no centro da governação, que é uma coisa que o nosso país, a nossa sociedade, isto é uma reflexão individual, está a percorrer o seu caminho para alcançar. A Microseguro, pelo percurso que tem feito, a nossa perspectiva é já um exemplo de que é possível desafiar as lógicas operacionais cristalizadas, responder a novas exigências e criar valor acrescentado. E reconhecemos, temos todo o gosto de reconhecer esse mérito à Microseguro. Mas tão importante como crescer, que esse crescimento seja bem estruturado, é importante que perdure o tempo. E é por isto, tanto também um momento de reconhecimento. Parabéns à Microseguro pelo 28º aniversário e por este evento que promove o conhecimento. Porque são iniciativas como estas que constroem segurança coletiva e a ambição transformadora. A segurança deixou de ser um setor isolado, porque, naturalmente, há partes da segurança que detêm essa ação é o Estado, mas a segurança na sua globalidade, o seu ecossistema, é a segurança de todos. A segurança é hoje uma responsabilidade partilhada, uma competência transversal e exige um campo de inovação contínuo. Contínuo, ao dia, à hora, ao minuto e ao segundo. Espero que cada um de nós esteja à altura desse desafio quando as nossas entidades precisarem de nós e, acima de tudo, quando o nosso país precisar contar connosco. Muito obrigado.